Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, nessa aula eu quero trazer para vocês uma diferença entre quatro termos ou quatro institutos do direito tributário que geralmente confundem muito a cabeça dos alunos, dos próprios tributaristas. Tem muita confusão e muita discussão também doutrinária e jurisprudencial acerca da imunidade, da não incidência, da isenção e da alíquota zero. Então eu quero trazer para vocês esses quatro termos, esses quatro usos que se faz dentro do direito tributário acerca desses termos e tentar esclarecer para vocês quais são as diferenças entre eles. Primeiro a gente tem que pensar no plano constitucional. A gente tem que subir ali para a Carta Magna, para a nossa Constituição Federal e lembrar, né, vocês talvez já saibam disso, mas é importante a gente lembrar que a Constituição Federal ela não cria tributos. É muito importante a gente ter isso em mente. A Constituição Federal ela não cria tributos. Ela define competências. Isso é muito importante por quê? Porque a União, os estados, os municípios, cada um tem as suas competências tributárias que são definidas pela Constituição. Mas a Constituição ela apenas outorga essas competências. Quem efetivamente cria os tributos é cada ente político. A União edita suas leis, pode ser uma lei complementar, uma lei ordinária, para criar os seus tributos. Os estados criam seus tributos também, e os municípios, por meio de suas leis municipais, criam os seus tributos, cuja competência foi outorgada pela Constituição. Então, sabendo que a Constituição Federal ela não cria tributos, ela apenas outorga competências, qualquer afastamento de competência que esteja contida na Constituição significa a aplicação de uma imunidade, certo, pessoal? Então a gente tem aquelas imunidades bem conhecidas de todos vocês, por exemplo, a imunidade dos livros, né? Não há incidência de impostos sobre livros, não há incidência de impostos sobre o patrimônio, os bens das entidades assistenciais, das igrejas. Todo mundo conhece muito bem essas imunidades que estão ali no artigo 150 da Constituição. Mas existem outras imunidades também que às vezes estão com o nome de não incidência, que estão com o nome de isenção, né? Por exemplo, a gente encontra ali no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, uma hipótese de isenção, entre aspas, porque na verdade não é isenção, é uma imunidade. Se a Constituição está afastando a contribuição previdenciária, a incidência, né, de contribuição previdenciária para as entidades beneficentes de assistência social, então a Constituição Federal está impedindo que a União institua tributo, no caso contribuição previdenciária, para essas entidades. Trata-se, portanto, de uma imunidade e não de isenção, independentemente do constituinte ter feito uso do nome isenção. Às vezes ele também faz uso do nome não incide, que seria supostamente uma não incidência, mas toda vez que essas previsões de afastamento de uma competência tributária estão contidas na Constituição, a gente tem, portanto, uma imunidade tributária. Então, sabendo que a Constituição ela apenas traz imunidades, não traz hipótese de isenção, nem de não incidência, não traz hipótese de alíquota zero, a gente tem que procurar, então, fora da Constituição, onde a gente encontra esses outros três. E, em primeiro lugar, a gente tem que analisar a lei que cria o tributo. A gente falou já que a Constituição outorga competências e quem cria o tributo é cada ente político. A União, os estados, os municípios criam os seus tributos por meio de lei. E nessas leis criadoras de tributo, pode haver hipóteses de não incidência e até hipóteses de isenção, certo, pessoal? A gente vê hipóteses de não incidência quando o fato gerador do tributo, que está previsto na lei instituidora, o fato gerador ele não abarca determinada situação. Então, por exemplo,
até bem pouco tempo atrás, antes da reforma tributária que houve em 2023, não havia incidência de IPVA sobre barcos, sobre aviões, né? O STF dizia que não havia essa abrangência, né, do IPVA. O IPVA, quando se tratava de veículos automotores, segundo o STF, não incluía barcos, não incluía aviões. Era uma imunidade? Não, porque em nenhum momento a Constituição disse que os barcos ou os aviões eram isentos ou eram imunes ou não havia incidência de IPVA sobre esses veículos, né? Mas simplesmente o STF disse que o termo de veículos automotores, a princípio, não abarcaria essas situações. Então seria uma hipótese de não incidência, né, a não aplicação de IPVA sobre embarcações, sobre aviões. Porém, tivemos aí uma alteração da Constituição Federal, incluindo expressamente embarcações, aeronaves, né, na abrangência do IPVA. Então, agora temos uma incidência de IPVA sobre embarcações e aeronaves. Antes, o que a gente tinha uma não incidência. Simplesmente o fato gerador, pelo menos na interpretação do STF, o fato gerador do IPVA, ele não incluía no seu conceito as embarcações e as aeronaves. Então, não incidência, pessoal, é quando nós temos um fato gerador que é limitado. Ele não alcança todas as situações que podem existir na natureza, no mundo dos fatos, né? Eventualmente, uma pessoa que faz alguma operação, alguma compra e venda, mas você de repente está vendendo um celular para o seu pai, né? Aquele precinho camarada de pai para filho, e aquela situação ela não é abarcada a princípio por um tributo sobre o consumo. Ele não abarca esse tipo de situação, porque provavelmente você, de pai para filho, de filho para pai, o filho não é contribuinte de ICMS, não é contribuinte de PIS/COFINS, ele está apenas fazendo uma venda ali entre particulares, e no caso entre parentes, né? Então, essa situação, a princípio, é uma hipótese de não incidência de tributação sobre o consumo. Por quê? Porque a lei não prevê a situação de cobrança de tributo nesse tipo de fato, certo? Não está dentro do alcance do fato gerador do tributo. Então, é uma não incidência. Então, passando, a gente já falou da imunidade, a gente já falou da não incidência. Vamos tentar agora descobrir o que ocorre com a isenção e com a alíquota zero. Aqui a gente tem que tomar um cuidado especial, porque boa parte da doutrina tributária, ela entende que a norma tributária ela é composta de um antecedente e de um consequente. Significa o quê? Se você cumprir ou se você preencher os requisitos da hipótese de incidência do fato gerador do tributo, você vai passar para o consequente dessa norma, que é pagar o tributo. Então, para que você seja um contribuinte de IPTU, por exemplo, você tem que ter um imóvel. Então, o fato é ter um imóvel e a consequência, pagar IPTU. Lógico, sempre vai ter algumas situações em que esse cumprimento do fato gerador ele vai ser afastado pela norma. E nesse afastamento nós geralmente caracterizamos a isenção. A isenção ela ocorre quando você, a princípio, você preenche os requisitos do fato gerador. É diferente da não incidência. Na não incidência, o ato que você pratica, ou o fato que ocorre, ele está fora dos contornos do fato gerador descrito na lei. No caso da isenção, não. A princípio, você está preenchendo os requisitos do fato gerador. Porém, existe uma norma posterior, às vezes até na mesma lei, mas é uma norma que afasta aquele fato gerador que a princípio teria sido
verificado, detectado, mas existe uma norma que afasta, então, a aplicação da norma de incidência. A isenção ela é prevista no Código Tributário Nacional como uma hipótese de exclusão do crédito tributário. É um termo que bastante criticado pela doutrina, esse termo exclusão do crédito tributário, mas é o que o legislador ali do CTN adotou para chamar a isenção e também a anistia, que a anistia, no caso, ela se aplica para a isenção de multa. É uma espécie de afastamento de uma multa que já foi aplicada. Uma pessoa que eventualmente descumpriu uma obrigação acessória, sofreu a multa, né? Foi lavrado um auto de infração, a pessoa levou uma multa por conta daquele descumprimento de obrigação e por algum motivo posterior houve alguma lei anistiando o infrator e dispensando ele do pagamento da multa. Então, tanto na anistia quanto na isenção, nós temos uma exclusão do crédito tributário, nos termos do CTN. O que significa isso? A princípio, você cumpriu, preencheu o antecedente da norma tributária. No caso da multa, você descumpriu uma obrigação acessória e aí você incorreu na incidência da multa. Ou você, a princípio, preenchia os requisitos do fato gerador, né, do antecedente da norma tributária para pagar um tributo, mas aí houve uma norma posteriormente afastando, né, a sua obrigação de pagar o tributo, e no caso da anistia, a sua obrigação de pagar a multa, certo? Então a isenção e a anistia elas atuam sobre o antecedente da norma. O antecedente da norma, a princípio, foi preenchido, mas ele é retirado, ele é afastado, e assim você é dispensado de pagar o tributo, no caso da isenção, ou você é dispensado de pagar a multa, no caso da anistia. Por fim, a chamada alíquota zero, pessoal. A alíquota zero, na verdade, ela não tem previsão no CTN, não tem previsão constitucional, foi uma criação, podemos dizer, uma jabuticaba, né, bem brasileira, que atua, segundo a doutrina, no consequente, ou seja, no resultado, no que você vai pagar de tributo, enquanto a isenção ela atua no antecedente do fato gerador, afastando o fato gerador que a princípio tinha sido preenchido nos seus requisitos. No caso da alíquota zero, você preencheu os requisitos do fato gerador, então você teria que pagar tributo. Sendo que quando chega no consequente da norma tributária e se verifica o aspecto quantitativo do consequente da norma tributária, o aspecto quantitativo, em vez de ter uma alíquota, vamos supor, de 10%, a alíquota foi reduzida a zero. Então, na prática, você não vai pagar nada. Na prática, a alíquota zero ela tem o mesmo efeito de uma isenção, que é de não pagar nada, de você ter uma obrigação tributária afastada por uma situação posterior à criação do tributo. Por conta disso, alguns doutrinadores, por exemplo, Humberto Ávila, ele escreveu um artigo recentemente, nós temos aqui esse vídeo sendo gravado em junho de 2026, o Humberto Ávila, ele publicou um artigo recentemente na revista de Direito Tributário Atual, demonstrando, né, e eu até certo ponto concordo com a opinião dele, que a isenção e a não incidência em algumas situações, e no caso ele estava tratando do PIS/COFINS, né, dos créditos de PIS/COFINS, do aproveitamento de créditos, no caso de isenção ou de alíquota zero, na opinião de Humberto Ávila, seria indiferente a lei tratar de isenção ou de alíquota zero. Para ele, teria que se manter o crédito de PIS/COFINS, porque na prática ambos significam um afastamento da obrigação tributária. Eu recomendo a vocês, quem tiver interesse, ler esse artigo, bastante interessante, mas para fins formais, digamos assim, no que diz respeito à estrutura da norma tributária, é bom lembrar que a isenção, segundo a doutrina, ela atua no antecedente da norma tributária, enquanto que a alíquota zero incide
no consequente, no aspecto quantitativo do consequente da norma tributária, e por isso a diferença entre as duas. Talvez não seja uma diferença que deva ser considerada relevante, mas em muitos casos ela faz bastante diferença, inclusive nessa situação do PIS/COFINS, porque pelo entendimento atual do fisco federal, haveria a possibilidade de afastar o creditamento de PIS/COFINS em situações de alíquota zero, diferentemente das situações de isenção em que há a garantia de creditamento, mesmo a pessoa não tendo pago nenhum valor por conta da isenção, haveria ainda assim a garantia de um creditamento, diferentemente do que ocorre com algumas incidências de alíquota zero. Bem, não vamos entrar nesse mérito se isso é correto ou incorreto. Mais uma vez, eu sugiro a vocês ler o artigo do Humberto Ávila sobre esse assunto, mas eu espero que vocês tenham compreendido a diferença entre imunidade, isenção, não incidência e alíquota zero. A imunidade atuando no plano constitucional, afastando a competência tributária, a não incidência reconhecendo-se que determinados fatos não estão abrangidos pelo fato gerador do tributo, ou pela hipótese de incidência do tributo, talvez seria mais exato falar da hipótese de incidência que está prevista na lei de criação do tributo. Então, há determinados fatos que estão fora do escopo da hipótese de incidência e, portanto, esses determinados fatos seriam uma hipótese de não incidência. A isenção, por sua vez, ela atinge um momento posterior, ela atinge o afastamento do tributo, né? Ela tem por escopo afastar o tributo, mas no momento posterior ao preenchimento da hipótese de incidência. A hipótese de incidência foi cumprida, mas no momento posterior houve uma isenção ali atingindo o antecedente da norma de incidência de tributo. E, por fim, a alíquota zero atuaria no consequente da norma tributária, no aspecto quantitativo da norma tributária, na prática, criando o mesmo efeito que é conferido, que a gente verifica na isenção. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e continuem nos acompanhando para outras dicas, para outras pequenas aulas sobre direito tributário, constitucional e outras matérias. Ok? Então, um grande abraço a todos.